Boa noite, Simone. Vamos falar sobre perdas, tanto materiais como pessoais, perdas de luto, morte. Na verdade, não só a morte em si, uma separação. Uma separação também a gente pode ver como uma perda, como um luto também. Aliás, tudo que como é que eu posso te dizer? Tudo que causa um vazio aqui dentro do nosso coração. A gente pode pensar, a gente pode ver como uma perda, a gente pode ver como um luto, e a gente vai precisar trabalhar isso, a gente vai precisar conviver com isso. Não tem outra alternativa. O tempo vai fazer com que nós tomemos determinadas decisões, tomemos mudanças de postura, mudanças de comportamento. Boa noite, Wesley. Legal, quanto tempo. Então, eu fiz algumas anotações aqui para a gente começar a falar. Eu quero a participação de vocês. Meu telefone está tocando? É as mensagens. Eu passei mensagem pro pessoal para avisar, porque às vezes as pessoas esquecem. E aí é o retorno aqui, né? Mas eu não sei se eu abaixo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar. Tentei, gente. Depois vocês me falam se vocês estão me ouvindo. Agora se tocar vai ficar baixinho, né? Esse telefone é novo, ainda é novo, eu tô me acostumando com ele. Só me falam se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Por favor, né? Alguém aí. A perda da morte não tem explicação, porém ela existe como forma de nossa existência. É o que eu sempre falo. Vocês sabem um pouco da minha história, vocês conhecem. Eu passei por momentos difíceis, eu fui desenganada. Legal, tá ótimo. Obrigada, Lourdes. Eu fui desenganada e tal. E assim, eu tô aqui por algum motivo, eu brinco, não são pelos nossos olhos verdes, que a gente tem alguns privilégios ou não, nós somos todos iguais. Tá todo mundo ouvindo, legal. Obrigada, Wesley. Nós somos todos iguais, mas é o que eu falo. Eu falei no grupo hoje para as meninas, no grupo oncológico, no grupo psicoterapêutico. Nós temos câncer, por exemplo, no caso das meninas, no meu caso. E assim, e o meu tratamento se iniciou antes da pandemia. Quantas pessoas com a pandemia, sim, né, se contaminaram de Covid? Quantas pessoas faleceram que não estavam doentes, que não tinham câncer, que não tinham nada? Boa noite, Beth. Legal, bom que você está aqui. Quantas pessoas que não tinham nada, estavam saudáveis e partiram? Então, essa é uma certeza. E quer queira, quer não, nós vamos no decorrer da vida aprendendo a lidar com essa situação. É uma situação difícil quando a gente fala de perda, quando a gente fala de luto, de perder alguém que a gente ama. E até porque quando a gente... Boa noite, Oriana. Legal, bom que você está aqui. Quando a gente perde alguém, mesmo que não seja próximo ou não próximo, o que acontece? O que acaba acontecendo? Consciente ou inconsciente, nós acabamos nos deparando com a nossa finitude. A Wesley está dizendo aqui, eu tive corona 2 vezes. É um medo de morrer muito grande. Sim, imagina eu, né, Wesley? Olha, eu saí do hospital, acabei de sair do hospital na época, foi em fevereiro de 2020, quando foi em março teve lockdown. Fechou tudo, acabou tudo, né? E eu vi aquelas pessoas, eu tinha acabado de sair da UTI, eu tinha sido entubada, detalhe, ligando a televisão e vendo o hospital, muita gente faleceu, bate uma saudade, sim, muita gente famosa, muita gente conhecida, amigos, nós tivemos amigos também que partiram por conta do Covid, e assim, é uma realidade, por que foi tão assustador? Porque foi uma avalanche de acontecimentos e assim, nos colocou a flor da pele. Não tinha mais como fugir, você ligava a televisão, você via. Não é assim? O lockdown, você não podia sair de casa.
A máscara, ninguém estava acostumado a usar máscara. Tirando os pacientes oncológicos, que eu usava máscara antes da pandemia, por conta da minha imunidade. A Wesley, sim, meu Deus, verdade. Eu imagino como você deve ter se sentido. Nossa, foi terrível. Foi uma coisa assim assustadora. E olha que eu não tenho esse perfil. Eu sou meio que, vambora, vamos enfrentar. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. No entanto, que na época eu lembro que abriu vaga para psicólogos atenderem pessoas que estavam se contaminando em um hospital de campanha. Boa noite, Vaneide. Boa noite, Eda. Legal. E, nessa época abriu vaga e eu até comentei com meu marido, né? Meu marido me conhece, assim, sabe que eu sou desbravadora e assim, eu falei, nossa, se eu não tivesse doente, se não tivesse acontecido nada disso comigo, se eu não tivesse passado por essa situação, eu acho que eu ia me candidatar, né? Porque assim, na minha cabeça, por isso que também eu demorei tanto para buscar ajuda, aquela história, eu tô bem, tá tudo certo. Eu sentia que tinha alguma coisa errada lá, mas eu até demorei para buscar ajuda. Falha minha que eu podia, numa dessas, realmente ter partido, né? Estou com problemas de internet, cai toda hora. A Sugi está dizendo, tá bem a internet para vocês? Coloca aqui se está tudo ok, se é um problema só específico. Vocês colocam aqui, por favor. Para mim tá tudo certo, tá? Então, como eu estava dizendo, a pandemia trouxe isso pra gente, essa realidade, e fez a gente encarar diariamente essa questão de que nós somos finitos, de que tudo pode acontecer, de que nós não temos controle, fez lembrar isso. Porque a todo tempo, essa necessidade, aqui tá tudo certo, Ariana, obrigada, gente. Maurinha, boa noite. Ieda, tá tudo ok por aqui, obrigada, minha querida. Então, o que acontece? Isso fez com que a gente tivesse esse sentimento que a gente não tem controle, que a qualquer momento a gente pode partir. A qualquer momento. A gente não precisa estar doente, a gente não precisa ter câncer, a gente não precisa ter nada. E também, quando a gente se depara com a perda do outro, também nos remete de uma certa forma. Isso faz lembrar. Quando a gente entra num hospital, eu fiz estágio no hospital lá atrás, antes de eu me formar, no último ano da faculdade. E eu não vou mentir, quando a gente entra num hospital, a gente entra nos leitos de hospital e fala com as pessoas, é impossível você não se ver um pouquinho lá. É impossível você não sentir que você, com certeza, poderia estar naquele lugar. E isso é difícil, as pessoas evitam a todo custo tomar esse contato. Não é bom. A gente vai vivendo a vida. A gente meio anestesiado, mas faz parte. A gente tem essa dificuldade. Eu coloquei aqui, ninguém gosta de perder. Quem gosta de perder aqui? Até porque a sociedade, o mundo moderno, o tempo todo nos cobra que nós temos que ser os melhores, os mais bonitos, os mais competentes. Nós temos que ser, hoje, os mais caridosos. A cobrança é muito forte em todos os aspectos. Ninguém fala em perder. O perdedor é o último, é o excluído. Ninguém quer. De alguma forma, e hoje com a tecnologia, é até mais fácil da gente se esconder. Não é assim? Tem muita gente que se relaciona, que tem um relacionamento através da rede social e não conhece, nunca falou e nunca fez uma chamada de vídeo assim. Acontece, ainda existe, nunca fez uma chamada de vídeo. Então é só por áudio, é só mensagem, e aí traz foto de tudo, ou então uma foto quando era jovem, muito mais jovem, uma foto de uma pessoa, de uma outra pessoa.
porque a cobrança é muito grande e as pessoas não se aceitam, tem dificuldade. Se ela não se aceita, é o que eu falei hoje no grupo também. Boa noite, mãe. Minha mãe entrou aqui, ó. Legal. Se você não se aceita, ninguém vai te aceitar. Não adianta. Não tem mágica. É de dentro para fora. Mas se a gente não tá bem com a gente, ninguém vai estar bem com a gente. Não adianta, gente. Não adianta, não tem poção mágica, não existe isso. Se você não tá bem com você, se você não se aceita, as coisas não acontecem. Então, é de dentro para fora. As pessoas vão te dar um retorno do que você pensa que você é, de como você se sente, de como você se dá esse valor. Não é assim? Então, ninguém gosta de perder hoje, é muito difícil. A Jaque assistindo também. Legal, Jaque. Boa noite, seja bem-vinda. Então, perder é uma palavra proibida no nosso vocabulário. Coloquei aqui, né? Então, apesar de que desde criança a gente ouve falar na escola, né? Os pais, perder faz parte da vida, minha filha. Né? Você tem que aprender a perder. Tem que aprender, a vida é isso. A vida, um dia você ganha, um dia você perde. Tudo é um estado de espírito seu. Sei que falou. Com somente seu. Sim. Por isso que a gente bate na tecla o tempo todo, né? O pessoal aqui, meus colegas terapeutas, vamos procurar, se a gente não está conseguindo, não está dando conta, vamos procurar ajuda. É de dentro para fora. E eu deveria ter buscado ajuda lá no comecinho, que eu não busquei também, viu, gente? Quando eu senti alguma coisa estranha no meu corpo, eu não busquei ajuda. Eu fiz exame médico, mas eu devia ter buscado ajuda emocional, que eu não busquei. Wesley, eu percebi o quanto o contato com as pessoas presencial fez falta quando comecei a fazer teatro. Olha só. Sim, a gente precisa ter esse equilíbrio. A tecnologia é maravilhosa, tem coisa que antes você não tinha. Você não tinha possibilidade de falar com pessoas, com muitas pessoas ao mesmo tempo. Hoje você passa uma mensagem, eu passei uma mensagem, né, uma transmissão, agora há pouco, com quase 300, para quase 300 pessoas. Isso era uma coisa assim que, fora o e-mail, né, que a gente não imaginava que poderia fazer há um tempo atrás. Né? A Elaine, nós relutamos em pedir ajuda. Sim, boa noite, Ana. Ah, que legal que você está aqui. Relutamos, sim. Não é assim? A gente se sabota. Porque a gente sabe que a gente vai ter que mexer muitas vezes em coisas que a gente não é legal, né, gente? Ninguém quer. Ninguém quer. Mas assim, para a gente se curar de uma ferida, a gente vai ter que limpar, tem que mexer, vai ter que cutucar. E dói, não tem jeito, mas não tem outro jeito, porque se não mexer naquela ferida vai infeccionar. E se infeccionar e a gente não fizer nada, vai passando o tempo, vai virando uma bola de neve e a gente pode até perder uma parte do corpo. Olha só, né? E é assim. Então, nós perdemos o tempo todo, é uma realidade. Mesmo que a gente não quer, faz parte da vida. A gente perde os bens materiais, as coisas vão se deteriorando, vão perdendo, vão se reciclando. As pessoas que a gente ama, como é difícil, né? Eu sei que muita gente aqui, açúcar é pura verdade, né? Relutamos em pedir ajuda, sim. As pessoas que a gente ama, tem muita gente aqui que ainda tá doendo alguma perda de um ente querido, né? Minha amiga Ana, que acabou de entrar, né? Que sofreu muito pela perda do esposo. Então, é difícil. Porque é uma viagem, eu vejo assim, né? A gente pode comparar a morte como uma viagem que não tem um retorno. É a mesma coisa que a pessoa estivesse indo e assim, e sem se despedir, porque pelo menos quando alguém do nosso convívio, alguém que a gente ama, vai viajar, vai sair, vai sair da nossa vida por um tempo, a gente vai lá, a gente se despede, não é assim? Antigamente a gente escrevia uma carta, a gente se despede, a gente fala,
a gente consegue abraçar, a gente consegue dizer o quanto aquela pessoa é importante pra gente, o quanto a gente ama aquela pessoa. Só que a morte, a gente não tem essa possibilidade. A grande parte das pessoas não tem, a não ser que seja uma situação que na vida aceitamos tudo que vem, mas a morte não. Sim, porque para começar, a gente não tem essa possibilidade da despedida. Vocês já perceberam? Não é isso? A Ana aqui, ó, faz um ano, dia 30. Este mês seria o aniversário dele, né? Muito obrigada. Passa muito rápido. Um amigo muito querido. Um amigo da nossa igreja. Que saudade, muita saudade. Muita saudade dele. Deixou uma pessoa muito especial pra gente. Então, mas o que acontece? Não tem essa possibilidade. A Ana pode ter tido, por exemplo, porque foi um caso de enfermidade. Então, num caso de enfermidade, que a pessoa vai convalescendo, que a gente sabe que a pessoa está partindo, a gente tem essa possibilidade da despedida, de falar, de abrir o nosso coração, de dizer o que a gente está sentindo, de pedir desculpas, se for necessário, por algo, né? É assim, nós somos falhos. A gente vai ver aqui, vocês estão perguntando das 7 dicas. E aí, dica, cadê as dicas aí que você falou? Tem aqui, calma gente, tá aqui, né? A gente já vai, vamos falar um pouquinho das dicas. Mas é assim, então a questão dessa perda em especial, da perda de alguém, de um ente querido, é muito difícil porque é isso, a gente não tem a possibilidade, na grande maioria, dessa despedida, de falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Verdade, a Elaine, tive uma longa despedida da minha mãe. Ela teve essa oportunidade também. A Elaine também, recentemente, perdeu, né, a mãe e foi por enfermidade também, e tem essa possibilidade. Quando é assim, existe essa possibilidade. É muito sofrido. Né? Teoricamente é mais sofrido para a família de ver alguém que você ama sofrendo, com dor, principalmente numa cama. É muito difícil. Mas e o ponto positivo disso tudo? Você ter a possibilidade de falar, de se expressar. E de o outro também, da pessoa que está partindo também, porque não é só quem está desse lado, né? Não é só quem está desse lado, que está vendo o familiar, mas quem está indo embora. A gente já se colocou, tentou se colocar nessa situação? Olha só, né? Quem está indo embora também pode ter a possibilidade de falar, de pedir perdão por alguma coisa, de deixar alguma coisa, né? Um recado. Olha, então, quem tem filhos, imagina só, filhos, netos, enfim, pessoas que ama, você espera que a vida vai seguir, de uma forma ou de outra, a vida vai seguir sem você. Ninguém é insubstituível, a vida vai continuar. As pessoas vão sofrer, vão passar por um processo difícil, mas as coisas vão continuar, vão seguir em frente. E quem está partindo também pode ter a possibilidade de dar um recado para quem está aí, para o familiar. Então, tem essa possibilidade que é diferente quando é um caso de morte por acidente, aí infelizmente não acontece e é muito difícil. É muito difícil isso. Aí que tá, eu percebo que a principal dor, uma das principais dores é essa. É um afastamento, quem acredita no poder superior. Aí a gente já entra, aí é o papo de uma outra live, né? O que acontece após aí é muito particular de cada um, da crença de cada um, né? Mas quem acredita que existe uma continuidade, então a gente pode pensar, esse período que a gente se separa de alguém que a gente ama, esse período da transição, é muito difícil. É muito difícil, né? E assim, quando você não tem essa possibilidade. Acabei de falar, Deus não dá o esquecimento, açúcar aqui, mas com o passar do tempo ele nos conforta. Com certeza, porque tem a nossa missão ainda para cumprir. Mas assim, é difícil por esse motivo, eu acredito que é um dos principais motivos, você não poder falar
você não poder expressar isso, sempre vai ter alguma coisa que você deixou de falar, sempre vai ter algo que o outro que está partindo também não conseguiu te falar. E faz parte, porque a culpa sempre vai existir. Eu coloquei aqui, depois a gente vai colocar uns tópicos aqui pra gente refletir sobre isso. Açúcar, Deus não dá o esquecimento, eu já li, né? Tá. Legal. Olha, a primeira coisa que eu coloquei aqui, primeira dica, não esconda os seus sentimentos. Então, um momento de perda, aqui a gente está focando na morte, pode ser uma separação, até trabalho, né? De repente a pessoa perdeu o emprego e faz daquele ambiente uma família, que hoje em dia é difícil as pessoas ficarem muito tempo num trabalho só. Beber uma aguinha. Ficarem muito tempo num trabalho só, né? Hoje em dia, há uns anos atrás, tem pessoas que entravam numa empresa e se aposentavam no mesmo local, né? Então, hoje em dia é difícil isso, mas a convivência com as pessoas, às vezes, você ser mandado embora, você ter que se afastar, dá um sofrimento também, é uma perda, não deixa de ser uma perda. Então, tem vários tipos de perda, focando um pouco mais na perda do ente querido. Então, não esconda seus sentimentos. É aquela coisa assim, se permita sentir, chorar. Qual o problema? A gente não precisa ser forte o tempo todo ou se mostrar. Ninguém é. Ninguém é. Olha aí a pandemia, né? Olha aí o pessoal morrendo de medo. A gente com medo. E várias situações hoje no mundo. É impossível alguém dizer que está tranquilo. Está tendo guerra. Açúcar, sua live vou tentar adaptar para a minha realidade naquilo que eu estou passando no momento. Legal. Pessoal, pode comentar aqui, viu? Pode comentar, por favor. Aqui não tem problema. Para a gente trocar. Hoje eu estou só, não só aqui, né? Mas com a companhia de vocês. Estou muito feliz. Então, não esconda seus sentimentos. Se permita chorar, né? No primeiro momento. Faz parte. É importante. Pode colocar para fora. O luto, assim, ele passa por algumas fases. Então, a gente até fez uma live sobre isso, as fases do luto. Então, o luto passa pela negação no primeiro momento, de você não acreditar, não é real, não é possível. Até uma forma de proteção, uma perda repentina, não é real, não, isso não está acontecendo, não é possível. Às vezes a gente recebe, não é assim? Recebe uma notícia de falecimento, ou de um familiar, ou de uma pessoa que a gente admira, um conhecido. O quê? Ah, não acredito, não é assim? Primeira fase da negação. Boa noite, Leide. Boa noite, Juraci. Sejam bem-vindas. Primeira fase da negação. Depois a raiva. Como assim? Não pode? Não é assim, não é possível. Depois a barganha. A gente pode chamar de barganha, mas, né? Ah, mas será que é mesmo? Eu acho que não é. Eu acho que confundiram. Não é isso não. Ah, será que eu ouvi certo e tal? E vem várias fases. Aí depois a tomada da realidade, que é a tristeza. Tristeza, se você não tomar cuidado, você mergulha na depressão até você chegar numa fase de aceitação. A Simone, eu não consigo guardar raiva, porque quando choro tudo se renova. Legal, estou chorando. Essas fases, cada pessoa vai viver de uma forma. Cada pessoa vai, né, ter uma fase que vai ser um pouco mais intensa. Então, em uma pessoa a negação vai ser muito maior, em outra a raiva vai ser maior, em outra a tristeza, né, em outra, como é que eu posso dizer? A outra vai aceitar com mais facilidade, vai ser mais rápido.
Mas todas passam por essas fases, umas com mais intensidade, outras com menos, e o prazo vai de pessoa para pessoa. Mas geralmente essa fase do luto mais intensa vai em torno de 1 ano, mais ou menos. E aí a tendência depois de 1 ano é a dor ir se amenizando, não é? Então vocês podem ver, não é assim? Primeiro, as datas comemorativas marcantes, né? Então, no caso da mãe, por exemplo, o primeiro dia das mães sem minha mãe, primeiro aniversário da pessoa sem ela, Natal, as datas, né, mais marcantes, mais significativas, a gente vai se ressentindo no primeiro ano, e aí depois vai ficando um pouco mais leve para a gente lidar com nossos sentimentos. Mas mais ou menos isso. E aí, primeira dica, então, não esconda seus sentimentos. Boa noite, Cris. Cris está aqui já. Maurinha, eu quase enlouqueci, foi muito difícil. Maurinha também teve muitas perdas seguidas quando eu conheci, né, Maurinha? Teve muitas perdas, né, da mãe, do esposo, né, da tia, não é isso? Aí foi bem seguido, foi bem difícil. E assim, é esse processo, e dentro disso, então a primeira dica, não esconda seus sentimentos, dê um tempo para você. Então, às vezes, se preciso for, dê um tempo. Se afasta um pouco, porque é difícil. Quando a gente perde uma pessoa muito querida, e a gente se ressente, que a gente fica mais sensível. E aí as pessoas nos procurando, questionando, mas por quê? O que aconteceu? Como foi? Isso é terrível, gente, evitem. Deixa passar um pouquinho, às vezes é melhor, porque você não pode fazer nada. Se você não tem o que falar, evita, às vezes, de procurar essa pessoa que está machucada ainda, que está sensível, e fazer com que a pessoa relembre tudo. Mas como é que foi? Não acredito. Me conta os detalhes. Estava doente, não estava? Sofreu? Isso é terrível, porque você vai fazer a pessoa voltar lá naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de dor. Então vamos procurar evitar essa situação de questionar. Se a pessoa quiser dar um tempo, dá esse tempo para ela. Tá em depressão, meu Deus, tá mal. A gente precisa. Tudo tem um tempo. É claro que a gente vai observando. Passou esse ano, esse primeiro ano que a gente fala da questão do luto, que é mais forte. Passou 2, 3 anos, aí realmente você percebe uma reclusão. Aí, é claro, né, as pessoas mais próximas, os familiares mais próximos, aí vai precisar interceder, sim. E se a pessoa não tem força, vai precisar buscar algum tipo de ajuda para poder, às vezes até medicação. Às vezes entra num processo depressivo que precisa de medicação. Senão é perigoso, vai virando uma bola de neve e aí fica difícil de sair. Então, mais um primeiro momento, vamos respeitar o tempo da pessoa. E é com a gente também. Às vezes, ficar um pouco com a gente. Se isolar um pouquinho, ficar sozinho, fazer uma viagem sozinho. É bom, né? É bom muitas vezes ficar com a gente, se renovar. Boa noite, Milton. O pessoal tá chegando aí. Então, a segunda dica, né? Vamos dar um tempo. É bom. Quem está passando pela situação, não fique tranquilo, né? Se preciso for, se dê esse tempo. E quem está de fora, vamos tentar respeitar esse tempo do outro. Ana, bem isso tudo que você está expondo. É isso aí, né, Ana? Exatamente. A gente tem essa tendência de invadir a privacidade do outro, muitas vezes não é por mal. A gente se justifica e realmente é muito difícil. Na verdade, a gente não sabe lidar, a gente deixa a emoção tomar conta, a emoção atropelar.
Mas é muito difícil pra gente também, lidar, porque isso volta pra gente, rememora a nossa situação, não é assim? A nossa situação, ou uma perda, alguém, um ente querido que partiu, quando a gente toma contato com a história do outro, é o tempo todo isso. Então, muitas vezes a gente acaba atropelando, mas vamos ter esse cuidado, respeitar o momento do outro, que é muito importante, deixar o outro, se for necessário, né, dar esse tempo para o outro. Terceiro, se precisar, fique sozinho, né, também, que a gente falou, fica sozinho, né, faz uma viagem, não tenha medo desse contato com você mesmo. É um pouco disso também, né, então, ter esse tempo, ficar um pouco sozinho. Então, talvez seja um momento, se tiver muito difícil mesmo, também um momento de buscar ajuda, não é? De buscar ajuda, buscar um apoio para que isso não se torne uma bola de neve. Mas saiba que dor ninguém tira, a gente dá um outro significado para ela. Mas dor não tem como pular etapa, gente. Não tem. Essa dor, e é físico até, não é assim? É físico, quem já perdeu um ente querido, é físico. A gente não, às vezes a gente queria alguma forma, né, se possível, se fosse possível que pudesse pular essa etapa, mas não tem como, não dá para pular, dá pra gente dar um significado diferente, dá pra gente se refazer, se afastar um pouquinho da situação, porque é difícil. Você está num ambiente onde você conviveu anos e anos com aquela pessoa. É bem difícil. Então, a quarta dica aqui, uma coisa muito importante que eu já falei, que eu sempre falo para os pacientes, para as pessoas, é normal sentir culpa. Ó, a Tereza, que eu tive crise de depressão e ansiedade quando minha mãe faleceu. Olha só. Aí, olha só, ela tá falando de depressão e crise de ansiedade. Aí é um caso de buscar ajuda, claro. Aí já você percebe que você tá fugindo do seu equilíbrio, muito. Não é só uma questão de tristeza. Quando a gente fala em depressão, aí já é uma outra história. Já entrou no processo de depressão, aí a gente precisa de medicação para poder se estabilizar. Agora a culpa, olha só, é normal sentir culpa. Coloca aqui, vocês que estão me ouvindo aí. Quem nunca sentiu culpa numa situação dessa? Principalmente, eu digo, com um ente querido, aí, com a perda de um filho, de um cônjuge, de uma mãe, de um pai. Quem nunca sentiu culpa? Aí a Elaine, a gente sempre acha que poderia ter feito mais. Gente, isso é 100% natural. Eu quero que fique bem claro, isso é muito importante. Uma das coisas que machuca muito, que pode, eu não sei se foi o caso da Tereza aqui, que pode causar depressão, pode causar crise de ansiedade, é a culpa. Anotem aí, né? Anotem aí. É normal sentir culpa porque nós somos imperfeitos. Nós erramos o tempo todo. Nós não nos conhecemos. O tempo todo nós erramos. E vamos, através dos erros, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Não vamos desistir, não. Nós somos brasileiros, né? Nós não temos medo aí dos desafios, né? Então nós erramos o tempo todo. Então a culpa é natural. A gente vai sempre deixar de falar alguma coisa. A gente podia ter feito mais, como a Elaine está dizendo. Isso é normal. Então não se desespere.
Porque no caso da morte fica mais difícil, porque não tem mais como falar. Como que eu vou falar com ele? Agora ele não está mais aqui. Ele não está mais do meu lado, não está mais acessível. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou pedir desculpa para ele ou para ela? Fica difícil. E aí entra o desespero. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra em depressão. A gente tem crise de ansiedade. Rapidinho. E aí vai virando uma bola de neve. A gente não consegue controlar. Então, é normal sentir culpa. Mas e aí então, Andy? O que eu faço? E agora? Essa culpa vai me consumir? O que eu faço com ela? Aí eu coloco aqui. Na quinta dica que eu falei, sempre vamos nos sentir culpado por algo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, não somos perfeitos e faz parte do processo de amadurecimento. Além da culpa, também a gente pensar, puxa, eu devia ter feito tal coisa que eu não fiz ou que eu fiz. Também, não só, né? Então, não só do que eu deixei de fazer, alguma coisa que eu fiz de errado. E aí? E agora? O que acontece? A Teresa diz, eu não falo que tive culpa, mas estive com ela o dia todo e poderia ter ficado à noite quando ela se foi. O que vocês acham, né? Olha que interessante, a Teresa colocou aqui. Eu perguntei para ela falou de depressão, de crise de ansiedade, ela falou que ela não teve culpa, aparentemente não teve culpa, mas isso não é um tipo de culpa também? O que vocês acham? Olha, puxa, mas eu poderia ter ficado à noite quando ela foi embora. Passei o dia todo do lado da minha mãe. E justamente quando ela partiu, eu não estava com ela. Olha só, e isso não é uma palavra ou algo que se falou, que se arrependeu. Olha que interessante. É um posicionamento, assim. Mais amor e menos secura no mundo, Açúcar, né? Sim, né? Com certeza. Por quê? E esse amor, a gente pode dizer, esse mais amor, a gente pode pensar em relação a gente. Em relação a gente. Por que a gente pega tão pesado com a gente? O que vocês acham? Por que nós somos tão rigorosos conosco e com as outras pessoas não? Ah, porque é moda, né? A gente, não, pega mal. Poxa, a gente tem que ser compreensivo. A gente tem que ser compreensivo, a gente tem que entender o outro. Não, não é assim, a gente não pode falar assim. E com a gente pega tão pesado. A gente está aprendendo a respeitar o outro, a outra pessoa, independente do que ela acredita, do que ela é. Nós estamos num momento, numa fase de aprender a respeitar o outro, só que a gente ainda não aprendeu a nos respeitar. Ainda a gente se cobra demais, se culpa demais. Olha só que loucura, né, gente? É aquela coisa, se você errou, quando a gente erra, qual é o primeiro passo? Açúcar, exatamente. O que vocês acham? Coloco aqui. Quando a gente erra, qual é o primeiro passo, gente? O que a gente precisa fazer quando a gente acredita que a gente errou e se sente culpado? Ó, o Wesley está dizendo aqui, no teatro eu estou me permitindo sentir mais e me entender mais. Eu estou entendendo meus limites melhor. Legal, através do teatro. Olha só que interessante, né? Então é uma dica, uma pedida aqui, né? Muito interessante essa vivência do teatro. Você sabe que eu comparava a vida, eu fiz várias analogias da nossa vida aqui nesse plano, como de pai, né, de profissional. Nós desempenhamos vários papéis no decorrer da nossa vida. É bem interessante. Então, o primeiro passo é consertar o erro. E
Sim, mas com a gente, esse sentimento da culpa. Como que é? Melhorar? Sim. Aqui saiu meu. Vocês estão vendo meu vídeo? Ah, voltou, que estranho. Saiu sozinho o vídeo, gente. Travando, não sei o que aconteceu aqui. Tá. Então, assim, melhorar. Deu uma travadinha, tá? Voltou. Agora sim, voltou, né? Essa hora é demais, né? Essa hora aqui é complicado. Todo mundo escolhe fazer live essa hora. O pessoal tá voltando de casa. Então, exatamente, né? Melhorar. Procurar ver onde errar e procurar melhorar. Sim, mas tem uma coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer ou pular essa etapa, que é do arrependimento, né, gente? Travou. Agora voltou, né, gente? Colocam aqui se tá tudo ok aqui. Espero que tenha voltado, hein? Coloquem aqui, por favor. Então, é do arrependimento. Se arrependa e procure aprender com seus erros. Sim, porque ó, antes de pedir perdão, para quem quer que seja, se perdoe primeiro. Isso é muito importante. Voltou, legal, tá tudo certo. Isso é muito importante, pessoal. Então, a culpa sempre vai existir nessas situações. E aí, o melhor caminho, o caminho único, na verdade, o único caminho para nós sairmos dessa culpa, olha, perdoar é o mais difícil de colocar em prática. Sim, né? Sim, com a gente e se perdoar. A Ana aqui, ok, tá ok, legal. E se perdoar, porque assim, e poder se arrepender, a gente pode se arrepender e se também e aprender com os nossos erros. O que eu aprendi com essa situação? Tá, eu errei, eu fiz coisa errada, mas para que aconteceu isso na minha vida? O que a vida me ensinou? O que essa situação me ensinou? Eu fiz errado e lá na frente, e amanhã? Porque o passado ele não volta. Ó, o Wesley, se perdoar, isso, exatamente. O passado, gente, não volta, né? Tá aí, tá lá. Aconteceu, não tem mais como a gente apagar o que aconteceu. Aconteceu, agora o que a gente vai tirar de lição? É tudo lição. O tempo todo a gente está aqui, é uma escola. Além do teatro, é um teatro escola, né? O que você acha? Olha, Wesley, a vida é um teatro escola, né? Tá aí, o tempo todo a gente está aprendendo. Oh, Wesley, eu sou muito perfeccionista, às vezes me cobro muito. Hoje eu percebo que alguns erros me ajudaram a achar meu caminho. Com certeza! Todos vocês aí, ó, perguntem-se nos momentos de dificuldade. Maria Lúcia, boa noite. Legal. Nos momentos de dificuldade aí, perguntem-se, né? Nos momentos difíceis, momentos que vocês se arrependeram muito, acreditou que errou de culpa. Puxa, eu fiz uma coisa muito errada, eu não deveria ter falado tal coisa, não deveria ter feito tal coisa. Mas o que ficou de lição? Isso é importante, porque daí vai valer a pena. Daí a sua vida vai começar a caminhar novamente. Então, vamos dar um outro significado para tudo isso, que é o que a gente faz, que a gente fala na terapia. Dá um significado diferente para essa história. Então, qual é o moral da história, não é assim? Matilde, boa noite, bem-vinda. Qual o moral da história, né, gente? Daí, o que aconteceu comigo? O que ficou, o que marcou? Qual é o aprendizado? O que eu tirei daí? Para poder fazer diferente. Para poder fazer diferente.
eu construo um outro futuro, eu posso construir o meu caminho. Aí, dos momentos difíceis me deixam mais forte para enfrentar novos desafios da vida, com certeza. Não tem outro caminho. E realmente é pesado. Essas lições aí que a gente passa, esses desafios de enfermidades e outros, né? Desafios vários. Quantas pessoas aí passando por situações difíceis, necessidades materiais, perdas da pandemia, inúmeras perdas. Tinha uma paciente que perdeu muitas pessoas da família. Assim, era uma coisa incrível. Cada semana ela me dizia, olha, tal pessoa faleceu, tal pessoa faleceu. Então, assim, tem uma amiga que perdeu 2 filhos na pandemia, desafios gigantes, inimagináveis. Eu não sou mãe, mas eu acho que quem é mãe aqui não dá nem para imaginar. E aí, o que dá para tirar? Tem alguma coisa? Será? Tem. Às vezes nem a gente que está de fora consegue encontrar, mas tem. Tem um significado, tem um porquê. Dá para resgatar alguma coisa daí. Não é, Asugi? Tenho muito o que aprender, todos nós. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, né? Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Eu sempre falo, com prudência sempre, né, gente? Com prudência a gente viver o nosso presente, viver o nosso momento, fazer o possível, aprender com o que a gente fez lá atrás, né? E aí, é o que eu falei aqui, no caso do perdão, antes de você pedir perdão para quem quer que seja, antes de você pedir perdão para quem quer que seja, pode anotar isso, né, gente? Olha só. Perdoe-se primeiro. Porque se você não se perdoar, não adianta nada. Porque o outro é o outro está numa outra realidade. Não adianta, você fez algo de errado, pediu perdão para a pessoa. Ela tem o livre-arbítrio de aceitar ou não, certo? E se ela disser não? Como que a gente fica? Aida, são os inúmeros desafios, mas às vezes superamos. Sim, com certeza. Nesses momentos, muitas vezes nesses momentos de maior dificuldade, a gente cresce demais. A gente vai encontrar força aonde a gente nunca imaginou que ia ter. Né? Perdão, ato de coragem. Sim, com certeza. E em relação a gente, isso é muito sério. Que pelo menos que eu percebo comigo, com as pessoas, com todos nós. A Simone, mal. Né? Você tá mal, Simone? Coloca aqui. Não entendi. Então, realmente é muito difícil. É muito difícil a gente conviver com a culpa. E principalmente nessa situação. Em relação a alguém que foi embora, da gente se sentir, puxa, por quê? Por que que aconteceu isso? Por que que, né, se foi e eu não devia ter tratado aquela pessoa daquele jeito, não devia ter falado, puxa, eu não fui uma pessoa ruim, eu não fui legal, e agora? E isso pode te trazer, assim, situações muito difíceis, traz enfermidades, se somatiza, e aí, que a Tereza comentou aqui, vem depressão, vem ansiedade, e aos poucos você vai partindo. E cada um tem um tempo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua missão, né? A Tereza, e será ela e aí será ela e Deus, a gente faz nossa parte, né? A Matilde, a cada sofrimento tiramos uma lição para a nossa vida. Sim, com certeza, o tempo todo, né, Açúcar? Se a pessoa dizer não quando você quer perdoá-la,
já não compete mais nada a você. Com certeza, gente, isso também é muito importante. Prestem bem atenção nisso. Por isso que eu falo aqui, primeiro nós precisamos nos perdoar. Porque a pior condenação é a nossa. Nós somos o juiz mais implacável do mundo. A pior condenação é a nossa. De qualquer instância. A Simone, aliviada, mas sofrendo pela incapacidade da pessoa não perdoar. A gente não pode fazer nada, é como a Suki falou, né? Aí é outro patamar, né? Como a Suki falou sobre Deus, é entre a pessoa e Deus. Aí a gente não pode fazer nada. Mas por isso que é importante nós estarmos em paz. Wesley aqui, o amor cobre uma multidão de pecados. Sim, como diz, né, as escrituras, perdoar em hebraico pode significar cobrir. Exige muito amor ao próximo e a si mesmo, praticar o perdão. Se perdoar faz parte de se amar, eu acho. Sim. Com certeza. O que é o amor? O amor, o amor altruísta, ele está acima de qualquer suspeita, está acima de tudo. Não é assim? O amor de verdade, que a gente acha que é, mas a gente está distante ainda, não é? E por último, se apegue aos momentos bons. Isso, olha gente, essa é uma dica de ouro. É uma dica de ouro que eu sempre falava trabalhando com pessoas, principalmente na época da pandemia também, que a gente trabalhava muito com perdas. Isso é uma dica de ouro. Quando você vai estar pensando, né, quando você vai rememorando os momentos que você esteve ao lado daquele ente querido, daquela pessoa que você amou por toda a vida, que partiu, é muito difícil você se lembrar dos momentos ruins, dos últimos momentos, do sofrimento, porque grande parte, no caso de enfermidades, a pessoa foi se definhando. Não é assim? Muito triste, muito difícil. Você vê alguém que você ama, não é? Aí vai, enfermo, às vezes se definhando na sua frente, é uma situação muito delicada. A Lourdinha, você é admirável, Edi, muito boa live. Obrigada pessoal. A Elaine, sim, penso nas horas alegres. Isso, gente, então o que eu ia falar? Eu até falava da foto. Então, pegue uma foto, né? Uma foto. Se é difícil você, mas eu não consigo, porque os momentos finais foram tão marcantes, aquele sofrimento, eu só consigo pensar em sofrimento. Pegue uma foto que você, num momento feliz, uma comemoração, final de ano, uma festa, um aniversário, que a pessoa estava feliz também, estava saudável, estava bem. Pegue uma foto e viaje, mergulhe naquele momento, mergulhe naquela imagem. Ao invés de você, eu não posso ficar pensando, isso. Não, mude o foco do seu pensamento. Você pode pensar assim, né? A Tereza, temos que perdoar todos os dias, porque depois que está no caixão, não adianta se matar de chorar e pedir perdão. A pessoa não está ouvindo mais. E é o que eu estava dizendo aqui, né? É claro, né? No caso que eu falei da morte, não tem condições da gente, muitas vezes, tem situações que não dá pra gente se despedir. Mas assim, o que foi, a gente não pode voltar atrás. É isso que eu falo, a gente não pode voltar atrás. Não estou dizendo que tá tudo certo, tá tudo bem, oba, tá legal, que
acabou e eu vou lá na frente, eu vou repetir o que eu fiz. Não, é o que a gente pode aprender com a situação. A Ana, minha dor ainda é constante, mas tenho me fixado nas boas lembranças. Perfeito, é isso. E depois essa questão, falando um pouquinho do perdão, é isso, a gente tem que ter esse cuidado, né? O que passou, eu não estou dizendo, a gente pode ter errado muito sim, a gente erra, pode ter errado demais. Olha, foi totalmente equivocado meu comportamento e tal, e imagina que não deu tempo de eu me desculpar, de eu ser perdoado pelo outro. Realmente, depois que a pessoa partiu, fica difícil. Mas o que eu vou fazer daí? Se eu não tomar cuidado, se a pessoa não tomar cuidado, entra numa depressão, num processo difícil. Às vezes vai até abreviar a própria vida por conta dessa situação e não é o ideal. Todos nós temos condições de nos transformar, de fazer diferente. Todos nós temos essa possibilidade. Todos nós. Então a gente precisa pensar sobre isso, refletir, né, sobre isso. O que eu vou fazer agora? Então, assim, se eu, por exemplo, perdi um filho, uma dor, provavelmente, eu não posso dizer aqui, mas acredito que uma mãe que perde um filho, assim, deve ser algo fora do inimaginável da dor. Mas e aí? Né? Como que eu vou? De repente, um exemplo, eu posso, todo esse amor que deveria estar sendo emanado para o meu filho, eu posso agora, nesse momento, trabalhar com, imagina que seja uma criança, trabalhar com crianças, poder doar esse amor para uma criança carente, por exemplo, que não tem os pais. Poder transformar um pai, uma mãe, um idoso que faleceu, que eu não tive condições, que eu queria ter tratado melhor e infelizmente eu não consegui, passou, não tenho mais o que fazer. Eu posso buscar, eu posso fazer o que eu deixei de fazer lá na frente. Eu tenho que aprender alguma coisa, isso faz sentido. Eu posso, mas eu preciso passar por esse processo. Eu preciso me perdoar, não é assim? Eu preciso me perdoar. E eu preciso tirar a essência de tudo isso, o que faltou em mim, fazer essa autoanálise para depois eu traçar metas para fazer, para colocar em prática lá na frente. Wesley, fico pensando assim, se a pessoa estivesse viva, como ela gostaria de que eu me lembrasse dela? Acho que ela gostaria que eu lembrasse dos momentos bons, sim. Com certeza. Deve ser difícil, a gente não tem esse contato, né? A gente entra num outro caminho. Né? Mas deve ser até difícil, né? Se a gente fosse imaginar a pessoa do outro lado. Também gostaria. Ninguém quer ver a pessoa que a gente ama sofrendo. Vice-versa, né? Açúcar, para mim, dá para perdoar em orações por aqueles que foram e também por aqueles que não aceitam o meu perdão. Sim. É o que eu falo, o outro é livre-arbítrio dele, aceitar ou não. Não é com a gente precisa ter esse cuidado. Não deem poder, mais poder que possa ter, né, o outro. Ninguém tem esse poder sobre a gente, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa vida. Lembrem-se, né? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é? Coloca aqui. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Açúcar. Para mim, dá para perdoar em orações, né? Aqui, eu já li aqui, né? Por aqueles que foram. A Elaine, perfeito, Suki. Verdade, né? Por favor, pessoal. Tô sem relógio. Tô sem relógio. Vocês colocam para mim. A Simone aqui. Vocês colocam para mim, por favor.
o horário. Eu acho que já deu, né? Faz tempo que passa rapidinho. E esses momentos bons que eu falo, que eu falei da foto, né? Pegue uma foto do momento bom, mergulhe nessa imagem, mergulhe nesse momento. Olha, é gostoso. Que bom, porque é isso que vai ficar. Ó, certinho. 20h30, né? A Beth, quando você não se perdoa e não perdoa o outro, você acaba adoecendo. O melhor é perdoar e deixar o outro ir. E se perdoar e se libertar, ficar em paz. Perfeito, é isso mesmo. O vídeo da menininha que te mandei, que mandou um vídeo aqui, né? Ela dizendo que ela é a pessoa mais importante, é verdade, né? O Wesley mandou um vídeo aqui pra gente, falando de um desenho, de uma animação. E a menininha dizendo que ela é a pessoa mais importante da vida dela. Exatamente. O livre-arbítrio é muito pessoal e exclusivo de todos. Obrigada, pessoal. Olha o horário. É isso aí, né? Eu acredito que o recado foi passado para vocês refletirem sobre isso, né? Custei para aprender isso, né, Di? Elaine, é assim, né? Tudo tem o seu tempo, cada um tá no seu momento. Não adianta a gente não pula etapas. Ninguém pula etapa. Isso não existe. É a mesma coisa da fruta, não é, gente? Eu fui na feira semana passada, alegre, mamão amarelinho, né? Fui partir o mamão sem reparar direito e não estava maduro. Tive que jogar fora hoje. Não teve jeito. Não deu para aproveitar. É a fruta, né? Não tem jeito. A gente não pula etapa. Tem que esperar. É o processo, é o tempo. Né? Gratidão, de legal, Elaine. Pessoal, eu agradeço demais, né, a presença de vocês. Né? A semana que vem vai ser legal. Nós estamos preparando uma live especial. Vai ser uma live retrô, né? Quem tem mais de 40 anos aqui, não sei se a Cris ainda está aqui, minha prima. Live linda e bastante construtiva. Grata por compartilhar com a gente. Obrigado. Quem tem mais de 40 anos, coloca aqui. Eu acho que a maioria tem mais de 40 aqui, né? Ó, isso aí legal. Semana que vem a gente vai fazer uma live especial sobre, terapeuta de elite. Muito bom, legal, obrigado. Sobre os anos 80. Vocês gostaram dos anos 80? O que vocês pensam direitinho? Ó, a semana que vem, a Elaine aqui, a semana 62, olha que pessoal aqui. A semana que vem nós vamos falar sobre os anos 80. Legal, né? Vai se divertir um pouquinho, né, gente? Vamos se divertir um pouquinho. Hoje o assunto foi sério. Deixa os seus comentários aqui, a Su que tem também, eu, Maurinha. Ó, então vocês gostaram dos anos 80? Foi minha infância, né? Legal, tem muita coisa legal dos anos 80, séries de TV, filmes, vai ser bem legal, né? Filme, tudo que programas. Anos 80 eu não vivi, mas gosto da época, legal. Convidado, Belícia, legal. Legal, né? Então a gente vai só para descontrair um pouquinho, live de férias. O pessoal já tá entrando em férias, tá bom? Gratidão a todos. Vai ficar gravado aqui. Deixem seus comentários. Amanhã é nós. Se Deus quiser. Vamos lá, a gente vai se falar, Beth. Aí eu entro em contato. Beijos, Maurinha. Gratidão a todos. E eu espero por vocês, né? Espero por vocês. Acompanhem o meu diário de reflexão. A vida vai dar certo pra mim. Tá muito legal aqui no Instagram. E tem o blog também. Tá surgindo o blog aí. Eu tô fazendo um blog também. Logo vou trazendo pra vocês, tá bom? Obrigado, se cuidam. Um abraço. Obrigada, pessoal. A Tereza, saudade dessa época. Vocês estão... eu vou fazer os anúncios aí. Vocês estão convidadíssimos. Vou precisar aí. Vai ser legal, né? A participação de vocês vai ser bem descontraído. Vai ser bem legal. Obrigada, pessoal. E até a semana que vem. Beijo no coração.